Estamos iniciando mais uma semana do Esporte Mais, trazendo para você a decisão da Libertadores, momentos decisivos também no Brasileirão, o que rola no esporte das cidades e os clubes de menor investimento do futebol do Rio de Janeiro também são destaque aqui no Esporte Mais. Confira com a gente. Bom, nós vamos iniciando esta edição e já em clima de decisão, em clima de campeão. Afinal de contas, teve a grande final da Libertadores da América no sábado, o título já era brasileiro, mas faltava saber, seria do Botafogo ou do Atlético Mineiro? E a gente confere agora. E o campeão da Libertadores é o Botafogo. O Fogão, o time da Estrela Solitária, alcançou a glória eterna com todo o merecimento, num jogo nervoso, num jogo tenso, num jogo em que perdeu um jogador importante. Com menos de um minuto de bola rolando, o Botafogo se superou. Vamos ver um pouquinho do que foi essa história. Com um jogador a menos, o Botafogo teve que se reorganizar e o técnico Arthur Jorge mostrou muita competência em conseguir reorganizar a equipe, né, de uma forma diferente de jogar, sem precisar fazer substituições. O Atlético Mineiro teve a bola, mas foi totalmente ineficiente. Foi um time que no primeiro tempo viveu de cruzamentos para a área e alguns chutes perigosos de Hulk. O Botafogo, no entanto, quando foi ao ataque, foi eficiente. Numa jogada começando pela esquerda, o Luiz Henrique rolou para a conclusão, a bola rebateu e voltou para ele mesmo finalizar e marcar o primeiro gol da vitória histórica do Botafogo, para delírio do torcedor alvinegro, que lotou a sua parte da arquibancada no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Um gol que atordou ainda mais o Atlético, né? Depois de, com um jogador a mais, tendo a bola a maior parte do tempo sem produzir, o Atlético viu o Botafogo ser o que ele não conseguia, eficiente. E aí vem um pênalti bem marcado, após a consulta do VAR, num lance de inteligência do Luiz Henrique, e o Alex Telles bateu com muita categoria de canhota no canto esquerdo do goleiro Everson, que não teve nenhuma chance, né? Um lance que mostrou o quanto o Botafogo estava mais ligado, porque o lance do pênalti foi um lance em que a bola era praticamente do Atlético, houve indecisão entre o goleiro e o Arana, o Luiz Henrique se meteu no meio, conseguiu tocar na bola, foi derrubado, pênalti merecido. Aí veio o segundo tempo e um susto. A defesa deu uma das poucas bobeiras durante a partida e permitiu o Vargas cabecear sozinho. Vargas não precisou nem pular, ele só deu 2 passos para trás, se ajeitou e cabeceou, sem chance para o goleiro, o John, do Botafogo. E esse gol deu a impressão de que o Atlético faria uma pressão insuportável ali para o Botafogo, iria com tudo para cima. A pressão existiu, mas foi uma pressão, assim como a do primeiro tempo, pouco eficiente. No segundo tempo, o Atlético até teve alguma oportunidade a mais do que na primeira etapa, mas mesmo assim muito menos do que o time precisava para conseguir a virada. Teve ali umas 2 ou 3 chegadas com o Daverson, e uma delas ele se antecipou e poderia ter marcado o gol, sem dúvida nenhuma. Foi um momento, talvez, o melhor lance do Atlético, mas a gente não vê aquela jogada claríssima de gol perdido do Atlético, e nem defesas sensacionais por parte do John, né? O jogo caminhou, inclusive, muito parecido. Talvez a melhor defesa do John tenha sido num chute, como sempre, do Hulk, né? Jogador que
apesar de ser o jogador mais chato do futebol brasileiro, o mais reclamão, o mais chorão, não há como negar que o cara joga bola e é um jogador perigosíssimo, né? Que pode, num chute de fora da área, decidir a partida. Mas foi o Atlético insistindo nesses cruzamentos, sem muita criatividade, e lembrava até mesmo o roteiro de um jogo entre os dois recentemente, pelo Brasileiro, né? Aquele 0-0, em que o Botafogo pressionava, mas não conseguia marcar o gol. E o Atlético foi insistindo, e o Botafogo cirurgicamente esperando o momento certo de conseguir aí o seu gol. A gente vê o Atlético aí com Vargas perdendo mais, talvez uma das melhores do Galo na partida. Depois teve numa bola mal recuada, se eu não me engano, pelo Adrielson, que quase o Atlético Mineiro conseguiu o gol também. E aí quis o destino que Júnior Santos, artilheiro do início da Libertadores, que depois teve séria contusão, entrasse no finalzinho, fizesse uma jogada incrível pela direita, rolasse ali para o Matheus fazer o gol, mas a bola foi tocada pelo zagueiro e acabou com o impedimento para que o próprio Júnior Santos desse o golpe de misericórdia no Atlético Mineiro, o gol que sacramentou o tão aguardado título da Libertadores pelo Botafogo. Um jogadaço do Júnior Santos, que não havia impedimento, porque o toque veio do zagueiro e coroou também uma temporada muito boa desse jogador que iniciou o ano voando, teve uma contusão e quis aí o destino, quis aí os deuses do futebol que ele voltasse a tempo de se consagrar com um gol que fica na história do Botafogo, esse time tão glorioso e que foi marcado por tantos ídolos do futebol brasileiro. Tá aí, 3-1, vitória do Fogão, e agora a gente já começa a acompanhar a entrega do troféu para o Botafogo, campeão das Américas. E 24. E agora a gente acompanha, já na noite desse domingo no Rio de Janeiro, um dos trechos da recepção da torcida alvinegra que lotou as ruas para receber os jogadores campeões da América. O Botafogo realmente foi um exemplo de superação, passou por 2 jogos de pré-libertadores. Aí a gente vê John Textor, o cara, né? Vamos dizer assim, que é um dos principais responsáveis por isso tudo, porque foi com o seu dinheiro que foi montado esse elenco, essa comissão técnica vitoriosa. Um elenco que merece aí realmente ser destacado. O Botafogo acabou com aquela questão de pipocar em momentos decisivos e ainda sonha em comemorar mais um título esse ano, pelo menos mais um, que é o do Campeonato Brasileiro. Merecida e justa festa dos botafoguenses. E a gente espera agora para ver o que vai acontecer no Brasileirão. Parabéns, Fogão! Bom, nós vamos falar agora também de decisão entre os clubes de menor investimento do futebol do Rio de Janeiro. Afinal de contas, as séries B1, a 3ª divisão, e a série B2, a 4ª divisão do futebol do Rio, chegaram em suas finais. Nós vamos ver como foram os jogos de ida das grandes decisões. Confira aí. Vamos falar agora da decisão da Série B2 do Campeonato Estadual, que começou nesse domingo na Rua Bariri, estádio do Olaria. Mas quem esteve em campo foram outras 2 equipes tradicionais do futebol do Rio de Janeiro, o Campo Grande e o Bom Sucesso. E nesse primeiro jogo, deu Campusca. O Campo Grande venceu por 2-0, gols marcados por Daniel e Yuri. Com essa vantagem de 2 gols, o jogo de volta, que será domingo, dia 8, às 15 horas, o Campo Grande pode empatar
ou até perder por 1 gol para ser campeão. Já o Bom Sucesso terá que vencer por 3 gols de vantagem ou por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Nesta segunda-feira começa a decisão da Série B1 entre as equipes do Pérolas Negras e o São Gonçalo, e a gente traz mais detalhes na próxima edição do Esporte Mais. A gente aproveita para registrar 2 títulos aí da Série A2, categorias de base. No Sub-15, o Serrano de Petrópolis foi o campeão ao derrotar na final o Resende nos pênaltis, 2-2 no tempo normal e 5-4 para o time de Petrópolis nos pênaltis. Já na categoria Sub-17 da A2, deu América. Na partida decisiva em seu estádio, o América derrotou a Cabofriense por 3-1 e comemorou o título da categoria. Vai aproximando o final de ano e tudo vai caminhando para as finais, para as decisões. Isso também acontece no futebol em Teresópolis. Então a gente vai falar do Municipal de Futebol de Teresópolis e aproveitar falar também de outras notícias do esporte nas cidades, inclusive o Campeonato Estadual de Futsal. Confira aí. A semifinal do Campeonato Municipal de Teresópolis foi disputada em rodada dupla no estádio do Barra Futebol Clube. Muita emoção no primeiro jogo para a vitória do Fonte Santa por 2-0 sobre o time do Poço dos Peixes. O primeiro gol saiu numa cobrança de falta do Rodrigo Salgado, no último lance do primeiro tempo, cruzamento da esquerda, ninguém foi tocando, a bola foi passando por todo mundo, defesa, ataque, goleiro, e o Fonte Santa abriu o marcador. No segundo tempo, o Fonte Santa ampliou a vantagem, o Poço dos Peixes buscava o empate, mas foi o Fonte Santa quem marcou o segundo gol com o Tinenel, aproveitando um bate-rebate dentro da área do Poço dos Peixes. A gente vê aí a transmissão do canal do Maromba, nosso parceiro, e com esse gol do Tinenel, o Fonte Santa vai para mais uma decisão, a 15ª decisão do maior vencedora do Campeonato Municipal na atualidade e atual campeão municipal, inclusive. O Poço dos Peixes se despede da competição com uma excelente campanha para um time que ficou anos sem disputar a competição, voltou e fez bonito. Parabéns aí ao Poço dos Peixes e ao Fonte Santa, que chega em mais uma decisão. O adversário do Fonte Santa na final, como era esperado, será o Canoas. O primeiro jogo, o Canoas atropelou, fez 4-0 no Clube Comari. E no segundo jogo, a missão do Comari era muito difícil, quase impossível. E ficou mais difícil ainda quando o Canoas marcou logo 1-0. O Comari chegou a virar para 2-1, mas sofreu empate em 2-2. O Comari se despede de maneira digna da competição e o Canoas chega na final contra o Fonte Santa com um certo favoritismo aí por parte do time do Canoas, né, que a gente viu o primeiro gol do jogo marcado pelo Francis Jaime, mas a verdade é que o Canoas também apresentou, talvez por estar muito relaxado pelo placar construído no primeiro jogo, muitos espaços para o time do Comari. A gente não acredita que o Canoas jogará de forma tão relaxada na decisão. Tem tudo para ser um bom jogo entre Canoas e Fonte Santa. Vamos falar do estadual adulto masculino de futsal e o Vasco da Gama atropelou o Três Rios Futsal, goleando por nada mais nada menos que 19-3 no jogo de ida das semifinais. Já na outra semifinal, uma rivalidade grande, mas o Magé Futsal foi buscar a vitória em Petrópolis, derrotando o Esporte Clube Correias por 3-1. As semifinais continuam nessa terça-feira em Magé, com o jogo da volta no ginásio Nelson Ferreira Lima em Pau Grande, e na quinta-feira o Três Rios aí recebe o time do Vasco da Gama, o Vasco com a vaga na mão, né, mais do que na mão, e esperando o confronto. Tudo leva a crer que podemos ter aí uma reedição da final do Campeonato Carioca entre Magé e Vasco, marcada por polêmicas que a gente relembra em breve. E nesse final de semana, no ginásio municipal de Guapimirim, a bola rolando aí para amistoso
ou melhor, amistosos, um de futsal feminino na categoria sub-11, onde a equipe do Guapimirim ganhou o projeto articular de Teresópolis por 3-2. Jogo muito disputado, muito equilibrado, comando aí do técnico Juliano Moreira, que se desdobrou na preliminar, comandando aí as meninas, e depois teve o jogo de fundo, que a gente vai ver na sequência, destacar aí a garotada do futsal feminino sub-15 do Páqua, que venceu o articular de Teresópolis por 4-2. Então, no sub-11, 3-2 para Guapimirim. No sub-15, vitória também de Guapimirim, dessa vez com o time do Páqua, derrotando o projeto articular. Mas ambos os projetos estão de parabéns. O articular também fez um trabalho muito bonito em Teresópolis e esse intercâmbio é fundamental. E a bola rolando também pelo Brasileirão, né? Tiveram que mexer aí na rodada em virtude dos jogos do Botafogo e do Atlético Mineiro. Então a rodada, desde a semana passada, meio confusa, né? Teve jogo ainda terminando a 35ª, já emendando a 36ª, e aí agora a gente vai ver essa conclusão da 36ª, os jogos que já foram e os que virão, para saber o quadro do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 2 rodadas para conhecermos o campeão. E também os classificados para a Libertadores, para a Sul-Americana e aquele grupo que ninguém quer estar, os rebaixados. Vamos conferir. Falando agora do Campeonato Brasileiro, a sequência da 36ª rodada e o Vasco da Gama, hein? O Vasco termina o campeonato praticamente esperando apenas garantir uma vaga na Sul-Americana. Pelo menos o time está livre de qualquer risco de rebaixamento depois do empate em casa contra o Lanterna Atlético Goianiense, que chegou a fazer 2-0 com 2 gols de Luiz Fernando, um no primeiro tempo e um já no segundo tempo. O Vasco lutou bastante, conseguiu buscar um empate, primeiro com o Max Domingues, depois o Alex Teixeira, que entraram no segundo tempo e salvaram o Vasco de um vexame pior. O time fica na 10ª colocação. Com os resultados de final de semana não tem mais risco de rebaixamento, mas não tem também mais chances de se classificar para a Libertadores. O Flamengo, já classificado a Libertadores sem chances de ser campeão, entrou em campo para cumprir tabela, mas fez bonito. Um primeiro tempo arrasador para cima do Internacional. O time gaúcho, que vinha de 16 jogos de invencibilidade, ainda tinha remotíssima chance, 1% de chance de brigar pelo título do Brasileiro. Léo Ortiz e Michael, 2 vezes, marcaram 3-0 para o Mengão no primeiro tempo arrasador do rubro-negro. No segundo tempo, o Inter foi buscar o resultado e conseguiu diminuir com gols de Wesley e de Ener Valencia. Mas nada que conseguisse impedir a vitória rubro-negra e é -1 na cola do Botafogo aí nesse final. Na verdade, fica praticamente restrito mesmo a Botafogo e Palmeiras a briga pelo título. Dramática continua a situação do Fluminense, que empatou fora de casa com o Atlético Paranaense. E para aumentar o drama, né, o gol do Atlético foi a 1 minuto de jogo com o Beleze. E aí aumentou o drama ainda mais quando o John Arias perdeu um pênalti numa grande noite do goleiro Michael do Atlético Paranaense. Porém, ainda durante a partida, John Arias viria a se redimir, fazendo um belo gol após assistência de Ganso e, com isso, garantindo o empate em 1-1. Ganso ainda foi expulso pouco depois de Fábio salvar um chute de Coelho. É um jogo dramático aí para as duas equipes. O resultado não foi tão bom para o Atlético Paranaense, que jogando em casa poderia praticamente acabar de vez com o risco de rebaixamento se tivesse ganho o jogo. Mas também não foi dos melhores para o Fluminense, que está a apenas 2 pontos do Z4, com 40 pontos contra 38 de Criciúma e Bragantino. A situação só não ficou pior para o Fluminense,
porque o Corinthians, que entrou firme aí na briga pela pré-Libertadores, ultrapassando o Cruzeiro, conseguiu numa arrancada incrível aí de 5 vitórias consecutivas, uma virada sensacional para cima do Criciúma, depois de estar perdendo por 2-0. O Tigre catarinense se manteve assim na zona de rebaixamento, perdeu uma chance incrível de sair do Z4 e inclusive complicando ainda cada vez mais a sua situação na briga contra o rebaixamento. Vamos a outros jogos do complemento da rodada. O Cuiabá recebeu o Bahia, o Cuiabá já rebaixado foi derrotado por 2-1. Bahia também passou o Cruzeiro e está na briga da pré-Libertadores. O Grêmio conseguiu uma vitória importantíssima para praticamente escapar aí do rebaixamento e se manter na primeira divisão, derrotar o São Paulo por 2-1. O São Paulo ainda se mantém na fase de grupos, que fez uma gordura boa, mas está numa fase ruim o time paulista. E completando ainda, tivemos Bragantino 1, Cruzeiro 1, jogo ruim para o Braga, porque o time de Bragança Paulista segue na zona de rebaixamento com 38 pontos. O Cruzeiro também foi ruim, porque foi ultrapassado por Corinthians e Bahia na briga por vaga na Libertadores. E fechando o Vitória da Bahia, que conseguiu uma arrancada muito boa no segundo turno, inclusive nos últimos 5 jogos ganhou 3, venceu o poderoso Fortaleza, 5º colocado do campeonato, por 2-0. Esse resultado fez com que o Vitória definitivamente escapasse do rebaixamento e colocasse o time do Fortaleza fora da disputa pelo título, que matematicamente ainda tinha alguma possibilidade. Tá aí então o resumo da 36ª rodada. Lembrando que a penúltima rodada já começa nessa terça-feira com um jogo importante entre Corinthians e Bahia. Na quarta tem Vasco e Atlético Mineiro, 2 times aí que não caem nem chegam na Libertadores. Vitória e Grêmio, São Paulo e Juventude, Criciúma e Flamengo, os tricolores vão ter que torcer para o Mengão, Internacional e Botafogo, aí já na parte de cima, Botafogo, dependendo da combinação de resultado, pode até ser campeão no meio de semana, e Cruzeiro e Palmeiras, que jogam no mesmo horário. Agora, o problema do Botafogo é depender do Cruzeiro fazer alguma coisa, né? E também tem ainda Atlético Goianiense e Fortaleza. Na quinta-feira, Fluminense e Cuiabá, Atlético Paranaense e Bragantino. Mas a gente volta a falar do Botafogo campeão da Libertadores. Vamos ver um trecho da coletiva concedida após a conquista pelo técnico Arthur Jorge e pelo zagueirão Barbosa. Vamos conferir. Bem, boa noite a todos então. Dizer-vos que nesta altura nós temos muito de emoção ainda dentro de cada um de nós. Esta foi uma vitória, diria que épica. Provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. É para nós um feito enormíssimo. Nós sabíamos da responsabilidade que tínhamos, sabíamos sempre desde o primeiro minuto daquilo que era as nossas possibilidades de ganhar este troféu. Acreditámos sempre, mesmo com menos um homem. Eu, como técnico, só tenho que me render a todos estes atletas, só tenho que me render àquilo que é a qualidade humana, a qualidade futebolística de cada um deles, porque hoje foram uns autênticos animais de competição. Só uma equipa destas, com este espírito, com estas ganas, consegue um feito destes. Estou muito, muito feliz por ter conseguido levar um troféu desta dimensão para o Botafogo. Estou muito feliz pelos meus jogadores, porque mereceram, trabalharam imenso, desde a aurora que eles têm este objetivo. Hoje foram justos e merecidos vencedores de um troféu com esta dimensão. E obviamente que também uma palavra muito especial para a nossa torcida, porque são merecedores daquilo que nós hoje fizemos por eles. É por eles que nós lutamos também. São uma fonte de energia inesgotável e, portanto, nós estamos muito felizes por eles também, para podermos contribuir e dar uma alegria a quem tanto tem sofrido nos últimos anos. Aquí, Nicolás Neus, de Fox Sports, aquí, para el entrenador y para Alexander. Salió campeón en el Botafogo Alexander y Thiago Almada, 2 jugadores argentinos. ¿Qué opinión de ellos? Y para Alexander, bueno, saliste campeón en esta cancha.
qué sentís y bueno, felicitaciones por ser campeón de la Copa. Bueno, gracias. La verdad que los sentimientos son muchos. Fueron muchas cosas que coincidieron para que esto pase, que la final sea en Argentina, que yo pueda tener a mi familia en la tribuna. Fue algo increíble, fue algo mágico, que sea en la cancha de River, el club del cual yo a los 10 años empecé a jugar acá. Fueron muchas cosas que la realidad es que prácticamente yo sentía en mi corazón que estaba todo alineado para que yo y este equipo hoy seamos campeón. La verdad que lo sentía, lo quería. Y luché tanto por hoy estar en este lugar, que la verdad que siento uma felicidade enorme. Estes dois grandes homens, dois grandes argentinos, fazem parte de uma equipa tremenda, carregada de ambição. O Tiago Almada e o Barbosa são dois bons exemplos daquilo que é a qualidade do futebolista argentino. Têm tido um sucesso muito grande no Brasil também, ao serviço do Botafogo. Foram hoje justamente coroados na sua terra natal. Fico muito feliz por eles, porque não quero imaginar a alegria que possam sentir de estarem no seu país a poder conquistar este título. Portanto, todos aqueles que hoje torceram por eles também, e foram muitos seguramente. O Barbosa trouxe 3 ónibus de família, portanto acredito que tenham ficado muito satisfeitos de o ver não só ganhar o troféu, mas também ganhar um troféu individual, sinal daquilo que ele tem trabalhado imenso, da qualidade que ele tem apresentado e, sem dúvida nenhuma, de muito trabalho para conseguir chegar até onde chegaram e para ganhar aquilo que ganharam. E assim fica mais uma vez a nossa homenagem ao Fogão, merecidamente o campeão da América. Parabéns aos botafoguenses pela glória eterna. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. E assim a gente deseja desde já uma ótima semana para todos, começando mais uma segunda-feira, mais um Esporte Mais. E lembrando que todas as atualizações do esporte, além do nosso programa, você confere também aqui na nossa grade da Rede TV Mais TV Arte HD, através do Jornal Regional e do Plantão de Notícias. Obrigado, equipe técnica, um abraço a todos e até a próxima edição. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas na terra, no mar, no ar.